Imagina a seguinte situação: você é um ou uma grande entusiasta de podcasts True Crime, que abordam crimes reais. Só que do nada, uma pessoa aparece morta no seu prédio em circunstâncias muito suspeitas. E daí, o que é que você faz? Você corre e deixa esse assunto pra lá? Ou se une a mais 2 vizinhos que, assim como vocês, são fãs de podcast de investigação criminal para investigar esse caso no prédio em que vocês moram? Claro que investigar por conta própria, né? O problema é que essa investigação pode colocar vocês no centro da investigação policial, inclusive colocando vocês como suspeitos desse crime. Essa é a história por trás de Only Murders in the Building, uma série que está agradando muita gente e fazendo a gente criar várias teorias. E é sobre essa série que a gente comenta aqui no primeiro episódio do quadro Terça de Série. Bora repaginar? Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Ventura, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. Sabe aquela série que você gosta e que queria muito que alguém aqui no YouTube comentasse sobre ela? Ou então, aquela série que você viu no catálogo do seu streaming favorito, mas não tem tanta certeza assim se ela é boa ou não? Pois é, meus amigos, agora os seus problemas acabaram, porque estreia hoje aqui no canal o quadro Terça de Série, onde sempre às terças-feiras, sempre alternando com Comentando Clássicos, o outro quadro aqui do canal, inclusive se você não assistiu, clica no card aqui do lado, onde nós vamos aqui conversar e comentar sobre uma série de sucesso ou alguma série que é boa, mas é muito superestimada pelo público. E para o nosso primeiro episódio do Terça de Série, eu trago para vocês a série Only Murders in the Building, uma série com episódios bem curtinhos, bem divertidos e repletos de muito mistério e suspense, e que está disponível lá no Star Plus. Only Murders in the Building é uma série de comédia / investigação policial, criada por John Hoffman e Steve Martin. Sim, o mesmo ator que fez A Pantera Cor-de-Rosa e Cada Um na Sua Casa. E nessa história, Charles, Oliver e Mabel se unem para desvendar um crime misterioso no prédio em que eles moram. O problema é que eles vão se envolver demais nesse caso, ao ponto de eles se tornarem suspeitos desse crime. E além de Steve Martin, que é o criador e ator nessa série, o elenco conta com nomes como Martin Short, que faz o papel de Oliver, e Selena Gomez, que faz o papel da Mabel. E para criar a série, o Steve Martin se baseou nos podcasts True Crimes que já existem há algum tempo lá nos Estados Unidos e que colecionam fãs ao longo das temporadas. E o interessante é que lá nos Estados Unidos, muitos podcasts vão atualizando os fãs à medida em que as investigações vão acontecendo. E em alguns dos casos, os podcasts até criam investigações paralelas na tentativa de desvendar primeiro esses casos. E foi justamente se baseando nisso tudo que o Steve Martin teve a ideia de criar Only Murders in the Building. Inicialmente, a ideia do Steve Martin era criar uma série com 3 idosos que já não tinham assim tanta mobilidade e que não podiam sair do prédio, e por isso eles investigavam tudo de lá de dentro mesmo. O que faria até muito sentido, né? Já que 3 idosos viciados em podcasts True Crimes e que não podem sair do prédio, né? E não tem muita coisa que fazer, então eles ficam investigando tudo de lá de dentro do prédio mesmo. Mas ao mesmo tempo que essa ideia faz muito sentido, ela também fica muito focada, muito nichada para um público talvez um pouco mais velho. E foi aí que o Steve Martin e o John Hoffman pensaram no nome da Selena Gomez, que traria uma jovialidade para a série e traria também um contraste maior entre os personagens, principalmente na diferença entre as idades e nas facilidades com alguns recursos tecnológicos, onde uns teriam mais e outros menos. E a Mabel, que é a personagem da Selena Gomez, além de trazer tudo isso, traz também um ar mais misterioso para a série, inclusive entre os próprios protagonistas. E nesse aspecto eu já vou logo falando sobre o roteiro e a trama dessa série. A história por si só já é muito intrigante e faz com que a gente queira assistir o próximo episódio logo em seguida. E só isso já faria com que a série fosse muito boa. O que melhora e muito na série, além das diferenças entre os protagonistas, é o mistério que existe por trás de cada personagem, seja ele protagonista
ou apenas um coadjuvante. Mabel, Charlie e Oliver têm histórias ocultas e nem eles mesmos se conhecem de verdade. Isso faz com que a gente fique pensando, será que esse personagem não tem alguma coisa a ver com esses crimes? Será que eles não têm algum distúrbio de personalidade? O que será que eles escondem? São muitas perguntas que ficam rondando na nossa cabeça. E essas são perguntas que a gente vai respondendo aos poucos, episódio após episódio. E eu acho que é aí que a história vai ficando interessante. Eu acho que o fato da gente nunca saber ao certo tudo sobre eles, ou eles mesmos não se conhecerem por completo, faz com que a gente sempre fique amarrado nessa grande teia de mistérios, investigações e crimes. Além de tudo isso, o fato da série ter episódios exibidos semanalmente faz com que a gente acompanhe tudo aos poucos, que particularmente para mim é algo muito bom. Eu sinceramente, eu não gosto muito quando algumas séries disponibilizam logo tudo de uma vez pra gente. A gente sai maratonando tudo logo de uma vez, descobre logo tudo e já pula logo para a próxima série. Quando na verdade descobrir as coisas aos poucos e ir criando algumas teorias, claro, é muito mais gostoso. E assim, ao que me parece, a série tem muito a oferecer ainda. Isso porque esses mistérios que estão nas entrelinhas da trama ainda podem render muitas histórias. A série já está na segunda temporada e já foi confirmada para a terceira temporada. Ou seja, ainda tem muita história para render nisso tudo. E na primeira temporada, a série vai investigar um crime que inicialmente não é encarado como crime pela polícia, mas sim como um atentado contra a própria vida. E claro que Mabel, Oliver e Charlie se conhecem na primeira temporada e vão investigar toda essa história. E já na segunda temporada, o grupo vai ficando ainda mais unido e ainda mais envolvido quando o segundo crime acontece lá no prédio onde eles moram. Quem já assistiu já percebeu, e quem não assistiu vai perceber ainda. É o seguinte, a primeira cena da primeira temporada é a última cena da primeira temporada e o início da nova investigação que vai ser trabalhada lá na segunda temporada. E falando assim, eu acho que eu falei temporada demais, mas eu acho que vocês entenderam. A lógica de cada episódio é contar como se fosse realmente um podcast, desde a abertura de cada episódio até a forma como a história é contada aos poucos pra gente. E tudo isso volta para aquela mesma coisa que eu já falei aqui. Faz com que a gente se prenda cada vez mais aos personagens e às investigações dos crimes que estão acontecendo lá naquele prédio. E eu vou confessar pra vocês que inicialmente eu não estava tão animado assim para assistir Only Murders in the Building. Ela estava lá na minha lista, só que eu estava protelando muito, deixando muito de lado para começar a assistir essa série. Isso porque, e aí vocês não me detonem, é que eu tenho uma coisinha assim com Steve Martin, sabe? Eu acho que muitas das vezes os personagens dele eram muito caricatos, sabe assim, algo muito exagerado demais, e eu tinha um certo hater com ele. Mas aí eu me permiti assistir essa série, e quando eu coloquei, eu não parei mais até ficar atualizado com a série. Isso porque as atuações são maravilhosas. E eu fiquei muito surpreso, não que ele seja um ator ruim, mas com a atuação do Steve Martin. Eu achei ele um personagem muito mais centrado, um personagem muito mais enigmático, muito mais misterioso. Isso me cativou bastante e eu tive uma outra concepção sobre o trabalho dele. Eu já conheci um pouco o trabalho do Martin Short e da Selena Gomez, e a série só fez somar pontos a tudo que eu pensava sobre o trabalho deles dois. Only Murders in the Building tem tudo para ser cada vez mais um sucesso e atrair mais e mais fãs para essa série. Eu vejo que a história tem muita ponta solta, e eu falo isso no bom sentido, que qualquer um pode nos surpreender a qualquer momento e sem aviso prévio. E no momento onde nós estamos mais carentes de boas séries policiais e de investigação criminal, em forma de ficção, claro, onde os streams vão se voltando cada vez mais para documentários e histórias true crimes, Only Murders in the Building chega para dar essa nova refrescada nesse gênero, com uma proposta leve, misteriosa, empolgante e que pode surpreender a qualquer instante. Até porque, como o próprio nome da série já diz, qualquer pessoa pode ser o assassino dentro desse prédio. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, e se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, e se você está chegando agora por conta desse vídeo, não esqueça de se inscrever, porque toda semana tem vídeos novos e lives sobre filmes, livros e séries. E antes de encerrar esse vídeo, eu deixo como indicação aqui do lado as 10 melhores séries de investigação criminal que você precisa assistir. Por hoje é só, meus amigos e minhas amigas, até o nosso próximo vídeo. Fui!